Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio, então, do Descomplica Doutora, né? Nesse episódio do Descomplica Doutora, o que a gente, né, o que a gente trabalha, do que a gente conversa, né? Então, sobre as estratégias para que você saiba como você, dentista, né, pode se diferenciar no mercado odontológico, faturar até 35K por mês, ser mais reconhecido e fidelizar pacientes para sempre. Eu não sei se todos me conhecem, eu sou a professora Valéria Gondim, sou dentista, sou pesquisadora, né, e tenho mais de 20 anos de experiência teórica. Eu digo que é aquela mesmo, né, que a gente consegue e adquire no mocho, aquela prática clínica real, tá? E o tema de hoje, né, o tema de hoje do Descomplica Doutora é 3 passos para ser consistente no consultório odontológico, ok? E agora, antes de mais nada, eu não quero que você fique pensando assim, poxa vida, consistência, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Então, vamos lá. Consistência, ela é uma habilidade. Então, não tem essa coisa de que ou eu tenho ou eu não tenho. Não. Todo mundo tem habilidades. Todo mundo tem. Pensa assim, tá? Consistência como se fosse, boa noite, Caco, tudo bem? Consistência é como se fosse um músculo, tá? Então tem gente que é um pouquinho mais fortinho, tem gente que é mais murchinho, mas o que acontece? Eu consigo trabalhar, eu consigo treinar, né? Eu só não posso ficar parado, porque aí eu atrofio. A habilidade, né, da consistência é a mesma coisa. Dá para treinar e dá para melhorar muito. Essa habilidade, né, da consistência, ela nos leva à ideia de persistência. Então, normalmente fala assim, nossa, aquela pessoa ela é consistente, ela é persistente, né? E está relacionado o quê? A uma força, a uma constância, firmeza e até mesmo, né, eu ouso dizer, a uma estabilidade. As pessoas que são mais persistentes, que têm ações mais persistentes, né, elas transmitem, elas nos mostram, nos revelam uma estabilidade, né? Mas eu quero que você entenda aqui, né, que essa persistência, ela é uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque a persistência, elas são geradas pelas suas ações. E tem ações que, dependendo, ela vai te derrubar, você vai desistir. E tem ações que elas vão fazer o quê? Te valorizar, né? E aonde que está a diferença, a linha tênue entre eu trabalhar algo, fazer algo, né? E não desistir, e fazer algo e desistir. Achar que não é para mim, tá? Então, são detalhes. E aí, hoje, eu separei algumas insights para vocês desses detalhes que a gente vai conversar aqui nesse bate-papo, né? Então, o que você precisa entender? Que a persistência no seu consultório, ela funciona, e como funciona, como você pode projetá-la ao seu favor. Para quê? Para que você não desista, para que você não se sinta desvalorizado, tá? Então, fica aqui comigo, que no final nós vamos dar os 3 passos importantes para você conseguir essa persistência, né? Então, vamos conversar um pouquinho dos nossos resultados. Se você olhar, né, para os seus resultados, você vai ver que ele vem, né, a gente obtém, né, através de pequenas ações, que elas são repetidas ao longo do dia, da semana, dos meses, até mesmo por anos. Muitas vezes, né, a gente tem nas nossas ações aquele padrão que é repetitivo, né? E muitas vezes a gente não vê mudança. E aí a gente acredita o quê? Bom, eu faço essas ações mesmo e não tem como mudar. É isso mesmo, é só repetir. Eu quero dar alguns exemplos para vocês, né? Pensa assim, né? O peso de algumas atividades, né? A conversa que a gente tem com os nossos terceiros, né? Então, são ações que a gente sempre vai repetindo e falar, é assim mesmo, não tem como mudar. Eu converso com ele, mas ele não me atende do jeito que eu queria. Eu pedi aquele material e está sempre atrasando. Então, assim, eu vou achando que é aquilo mesmo, não tem outra coisa, tá? Outra coisa, né? A preocupação de você equilibrar as suas entradas, as suas despesas com o seu consultório.
referente à sua vida profissional, e reflete na sua vida pessoal, enfim, né? Essas atividades, essas ações que são tão repetidas, o que que acontece, né? Elas normalmente podem gerar alguns estresses para a gente. Mas esse estresse, normalmente, a gente consegue gerenciar, a gente consegue administrar. Mas quando elas começam a persistir por um tempo muito grande, né? Esses pequenos estresses, eles vão transformar em grandes problemas e às vezes até em problemas de saúde. Concordam comigo? Então, outro exemplo, né, dessas ações que a gente toma são o que a gente pensa, que são as nossas crenças, né? Sabe, quando você se sente um pouco incapaz, quando você está insatisfeito, você entrega algo para o paciente, e aí você fala assim, nossa, não entendi o que ele queria, ou ele não se explicou direito, e você fica naquela história de que, né, traz aquela frustração para você, né, e você começa a interpretar que aquilo é daquela maneira, né, que as pessoas são daquela maneira, que aquela situação é daquele jeito mesmo, e que não tem como mudar, né, e outras coisas, e às vezes, né, tem pessoas que validam essas crenças, né? Então, se eu acredito, por exemplo, que no meu consultório, os meus pacientes é que dominam a minha agenda, nossa, tá vendo? Tá mais um paciente que acha que tem que dizer para mim que horário que eu tenho que atendê-lo. Esses pacientes, eles não entendem a minha individualidade, né? A minha atividade. Então, assim, nossa, todo paciente, aí eu começo, né? Todo paciente ele manda na minha agenda, né? E aí começa a virar uma crença de que aquilo se repete e que aquilo, por se repetir, nunca vai mudar. Começa a ser um padrão para você, né? Pois é, e é nesse pequeno ponto, né, nesse estratégico ponto que eu quero que você, né, dentista que esteja aqui comigo, meu amigo, meu colega, né, que fique aqui presente para uma analogia que eu vou trazer para vocês. Imagina, né, que a gente está numa sala e está dentro, em cima de uma mesa, tem um cubo de gelo, né, um pedaço de gelo ali. E essa sala, ela tá fria. Sabe quando aquela temperatura que se você estiver falando, fica aquele arzinho saindo? Então, assim, a sala tá fria nessa temperatura. E essa sala, ela começa lentamente a aumentar o grau, tá? Atingindo os 25 graus. E aí você olha para a mesa e aquele gelo continua do mesmo jeito, sem alterar em nada. E a sala, ela começa a esquentar. 26 graus, 27, 28. O pedaço de gelo está lá na sua mesa, sem derreter. E continua. 29, 30, 31. E nada acontece. Então, de repente, essa temperatura, ela atinge 32 graus. E o gelo, você começa a perceber que ele começou a derreter. E aí o que acontece, né? Então, uma pequena mudança, aparentemente, né? Igual ao aumento de temperaturas, né? E aqui no caso, né? 1 grau, né? Que foi a diferença, né? Faz com que haja o quê? Haja uma transformação que desencadeia uma mudança. Então, acreditem que os momentos que dão aquele start, aqueles momentos que alguns chamam de revolucionários, transformadores, eles são muitas vezes, né, o resultado quê? De várias ações anteriores que criam esse potencial necessário para quê? Para desencadear uma grande mudança, uma grande transformação e muda todo o percurso. Esse padrão, né, ele aparece em todos os lugares. Da mesma forma, as ações, elas parecem não fazer diferença, porque até que você cruze um limite crítico, um pico, né, um patamar. E aí acontece, quando você atinge esse patamar, você muda de nível, você vê o seu desempenho. É um outro estágio que você atinge, né? Só que entre o início
e você ter esse pico, esse patamar, tem um monte de estágios intermediários. E é claro que esses estágios intermediários te levam a quê? A uma grande frustração, porque você não vê nenhuma alteração, tá? Então, pensa comigo, a mudança, né, e o que você espera de resultado, dessa sua progressão, desse seu progresso, né, muitas vezes você acha que é linear, que é frustrante, né? Que as mudanças que você está fazendo, as ações que elas estão fazendo, elas não surtem efeito. E às vezes elas não surtem efeito nas semanas, não surtem efeitos nos meses, e até em vários meses. Parece até aquela sensação que você não está indo para lugar nenhum, né? E isso o que, que é? É nada mais que um resultado de uma soma, de uma composição, de uma agregação. E os resultados, eles são poderosíssimos, mas eles são construídos e aparece o quê? Tardiamente, tá? E essa é uma das principais, fica aqui comigo, difícil de você construir hábitos, de você ter ações tão duradouras, tá? Porque a maioria das pessoas, elas pensam que elas vão fazer as mudanças, elas não conseguem o resultado que elas esperam, no tempo que elas imaginam, naquele imediatismo, e o que que acontece? Ela decide parar, né? A sensação de que, poxa, né? Eu estou indo todos os dias para academia há quase 2 meses. Eu não vejo nenhum resultado. Por que que, né? Nenhuma mudança no meu corpo. O que que eu faço? Ao invés de você persistir, você faz com que esse seu pensamento domine, e aí, algo que estaria trazendo um resultado bom, uma boa ação para você, você deixa para lá e cai no esquecimento, tá? Então, aqui vai uma grande sacada, né? Uma diferença significativa das suas ações, elas precisam que ter um tempo suficiente para romper determinado patamar. Então, se você está com dificuldades para criar algo, para criar um bom hábito, ou para abandonar um que você não gosta, um que você precisa mudar, um que você queira mudar, tá? Então, aqui não significa que você perdeu a sua capacidade de melhorar, é porque muitas vezes você não atingiu ou você não cruzou o patamar, esse nível, esse local, tá? Deixa eu colocar meu fone aqui, meu microfone aqui, vai ficar melhor. Se a gente pensar no exemplo, né, da nossa secretária, pensa assim, ó, você delega uma função para sua secretária, uma tarefa para sua secretária, e aí você pede para que ela faça, você conversa com ela, né? Só que aí você faz isso por um tempo, aí você vê que ela não está te correspondendo, que ela não está dando feedback, que ela não fez, o que que você faz? Você fala, quer saber? É isso mesmo, eu vou fazer sozinho, tá? Então, assim, entenda que reclamar um pouquinho, porque você não conseguiu o sucesso que você queria, né? No caso aqui, de compartilhar as atividades, né? Com a sua secretária, para que ela possa fazer, que ela possa te ajudar, é a mesma coisa que você atribuir para aquele cubo de gelo que não está derretendo, né? Não está derretendo. Até os 31 graus não estava derretendo, né? E o seu trabalho, né? Você tem que acreditar que isso que você está conversando, que o trabalho daquela temperatura aumentando, ela não está sendo desperdiçada, tá? Por quê? Porque são ações, são atitudes, são hábitos que estão o quê? Sendo armazenados, né? Então, se você pensar, toda ação, ela acontece, né? Nesse patamar, nessa virada de chave, né? E o que que acontece, né? Quando muitas pessoas veem essa transformação, elas vão dizer assim, nossa, né? Como que foi rápido você conseguir isso? Nossa, como aquela pessoa tem sorte, né? E atribui a um monte de coisa, né? Aquele seu resultado, ou seu sucesso. E mal sabe, né? E que você demorou muito para conquistar aquilo, que foi construído ao longo do tempo, que não foi algo fácil.
tá? E que foram as suas ações, aquelas, né, repetidas, até culminar nesse seu resultado, né? Então, assim, eu gosto desse exemplo, né, daquelas placas tectônicas, né, que elas estão, assim, por anos, por décadas, por milhões de anos, atritando, até que num dado momento, né, aquele atrito já foi acumulando tanta tensão, tanta energia, que naquele exato momento, aquele único atrito, o que acontece? Desencadeia um terremoto. Mas a gente sabe que aquele terremoto, ele não surgiu daquele atrito. São todos os atritos que vieram antes, ok? Então, parafraseando, né, o autor do Hábitos Atômicos, eu não sei se vocês já leram, um livro muito legal, né? Ele fala uma frase muito boa, que maestria requer paciência, tá? Então, imagina você querendo colocar, né, um quadro na parede. Eu quero essa analogia toda vez que você tiver com uma atividade, fala, cara, eu não tô chegando a lugar nenhum. Parece que não vai dar, parece que não vai. Então, assim, né, aquele quadro na parede, você vai pegar um martelo, você vai pegar um prego, né? E eu tenho certeza que não vai ser na primeira martelada que aquele prego vai fixar na parede. Vão ser várias marteladas, tá? Que vão fazer a fixação daquele prego, e aí você tem um quadro na parede, tá? Então, guarde esse exemplo, para que você não desista das suas atividades, para que você não decida das suas ações, né? Então, todas as grandes coisas, elas são originadas de pequenos começos, tá? A semente, né, de toda ação, ela é única e ela requer o quê? Uma decisão. E essa decisão, ela tem que ser o quê? Repetida. Então, é um hábito que se fortalece, né? Então, pensa em raízes, pensa em planta, né? Se fortificam e crescem, florescem, ok? Agora, um trabalho de você abandonar uma má ação ou algo que não está trazendo resultado, é como se você desabilitar um aplicativo de você, entendeu? E o hábito de você cultivar uma boa ação, cultivar um hábito, é uma plantinha delicadinha, que você tem que fazer o quê? Regar, cuidar todo dia. Então, é um passo de cada vez, né? Então, assim, você precisa saber, né? Então, no caso da sua secretária, que quando você delega algo para uma pessoa, quando você instrui uma pessoa, tem um tempo dela aprender, tem o como você falou, tem o como ela recebeu, o feedback que ela entendeu de tudo aquilo, tá? Mas julgue, e não julgue antes, precipitadamente, o porquê que você não teve uma resposta positiva. E aqui você pode estar pensando, Valéria, você está dando esse exemplo porque você, né, já tem mais de 20 anos mesmo, né, de moço, como você fala, você já passou por um monte de coisa. Verdade, mas deixa eu te contar o que aconteceu segunda-feira. Nós fazemos não sei se vocês fazem carnê-leão, nós fazemos carnê-leão. Então, o que acontece, né? Então, ela tem uns relatórios que ela me entrega, né? Parcial para eu ver como que tá tendo, né, as entradas, as saídas do consultório. E eu pedi para minha secretária entregar na sexta. E aí, tal, eu tava com o final de semana inteiro em curso, né, curso online e tal, então nem me lembrei. Na segunda-feira de manhã eu falo, nossa, né, eu não recebi. Então, o que você faz naquele seu imediatismo? Tá vendo? Ela não fez, ela não se importou, né? Você começa a criar, né, as suas crenças aqui, né? Eu simplesmente falei, Nájila, né? Você enviou a planilha, o relatório, como que está o andamento disso? Ela falou, não, tá pronto. Eu ia te enviar sexta-feira. É que a gente ficou sem internet. E agora eu já vou te enviar. Tá vendo? Estava pronto. Já estava pronto desde sexta. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes, a gente atropela as coisas no nosso imediatismo, no nosso tempo, que é na nossa cabeça que as coisas têm que acontecer, né? Não no tempo que as coisas devem acontecer, né? Então, é importante, né, a gente ter isso em mente. Mas vamos lá, vamos para a questão do nosso central, do nosso bate-papo, dessa conversa, né? Uma outra coisa que às vezes, né, as pessoas podem estar se perguntando, e você pode estar se perguntando, né, Valéria, né, se você acredita realmente, né, no que é que faz determinar uma pessoa se apegar a uma ação, a uma tarefa,
por tempo suficiente até que ela se sobreviva e consiga atingir esse patamar, atinja o outro nível, né? Ou em outras palavras, né? O que faz com que as pessoas elas adotem ações indesejáveis e permite que outras desfrutem dos efeitos assim ótimos, né? Ótimos de boas ações, né? O que será que tem, né? Essa diferença entre uma e outra, né? E aí eu quero explicar uma coisa que eu venho conversando com vocês, mas esse bate-papo eu resolvi destrinchar, né? Exatamente a minha teoria, exatamente como é que eu olho, né, para essas ações, para resultados, para objetivos, né? E como é que eu faço? Principalmente como é que eu faço, como é que eu cheguei, né, a tudo isso hoje que eu converso com vocês aqui, em vários Descomplica Doutora. Então, o que acontece, né? Eu quero dois conceitos aqui com vocês. Primeiro, eu quero que vocês esqueçam, né, por enquanto, metas, objetivos. E quero que você se concentre nos sistemas. Eu já venho falando de sistema, então chegou a hora de eu explicar o que é, né? Esquecer um pouquinho as metas e se concentrar nesses sistemas, né? A gente, né, a gente passou muito tempo acreditando que para alcançar, né, grandes resultados, para a gente alcançar nossos objetivos, o que a gente tem que fazer, né? Para entrar em forma, para ter aquele peso ideal, para ter um consultório de sucesso, para ter pacientes fidelizados, para relaxar mais, se preocupar menos, para viajar, sei lá, para passar mais tempos com a família, com os amigos, hoje é dia dos amigos, né? É fazer o quê? É definir metas. E essas metas, elas têm que ser específicas. Essa é o que a gente acredita, é o que a gente ouve falar, é o que a gente entende. E eu vou confessar para vocês aqui que por muitos anos, né, foi assim que eu encarei as minhas ações. Tanto, tá, na minha vida pessoal, quanto no meu consultório. Eu ia construindo o meu objetivo. E eu ia atrás dos meus objetivos, né? O que eu queria alcançar, né? E aí, por exemplo, eu estabeleci metas para a nota da minha escola, eu estabeleci como é que seria toda a minha trajetória na pós-graduação, como seria a minha meta do meu faturamento que me adequasse para mim, que seria satisfatório, né? E eu vou dizer para vocês, alguns eu até consegui, não vou mentir, mas eu fracassei em muitos, em muitos. E aí eu comecei a perceber que os meus resultados, eles tinham pouco a ver, mas pouco a ver com as minhas metas, com aqueles traçados que eu tinha colocado, com meus objetivos. Mas tinham muito mais relação, né? Eles estavam muito mais relacionados com os sistemas que eu segui. E eu aprendi a distinção. E eu quero que vocês entendam o que é meta, né? E qual é a diferença de meta e de sistema, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Você entende? Meta, né? O que é meta? Meta é os resultados. Tá tudo relacionado aos seus resultados, aos seus objetivos, ok? E o sistema se refere aos processos que levam você a esses resultados. Tudo bem? Então, metas são os seus objetivos, são os seus resultados, ok? E sistema são os processos que levam aos seus resultados, tá? Você vai entender melhor que eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, quem me conhece mais sabe, né, que eu torço para o São Paulo Futebol Clube, tá? Então vamos lá. Então, que ele está mais ou menos, né, mal das pernas, mas tudo bem. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui do Futebol Clube São Paulo, ok? Então, o que acontece? Tenho certeza, né, que como todo clube, é a meta dele, né, ele quer o quê? Ganhar no campeonato. Esse é o objetivo, né? Esse é o resultado que eles querem, tá? E eu tenho certeza que o Crespo lá, que é o técnico lá de São Paulo, o que ele faz? Ele vai recrutar, para que ele consiga, né, ter essa meta alcançada, ele vai fazer o quê? O sistema.
Qual é o sistema do Crespo, né? Recrutar jogadores bons, gerenciar, né, a equipe dele, né, os treinadores, os assistentes técnicos, né, conduzir da melhor forma esses treinos. Então, isso, né, são os processos, né? Então, por exemplo, você, dentista empreendedor, a sua meta pode ser, então, assim dizer, qual que é a sua meta? Posso te perguntar? Você vai dizer para mim, Valério, a minha meta é ter um consultório de sucesso. O que seja sucesso para você, tá? E aí, qual é o seu sistema? Eu vou, né? Por exemplo, como você testa a ideia de você implementar novos serviços? Como é a sua precificação? Como você contrata os seus colaboradores? Como você executa o seu marketing? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, né? E agora vem uma pergunta muito interessante. Se você ignorar as suas metas, né, e se concentrar apenas no seu sistema, será que você ainda teria sucesso? Por exemplo, né, o técnico do voleibol masculino, né, do nosso voleibol masculino, né, acabamos de ganhar aqui, né, a Liga das Nações. Então, imagina se esse técnico, né, ele focasse apenas na sua equipe, nas suas estratégias, no bem-estar deles, tá? Na melhor acomodação deles. Você acha que eles, cuidando de todos esses processos, o Brasil seria campeão? Eu, realmente, particularmente, eu acredito que sim. Então, porque o objetivo em qualquer esporte, você vai concordar comigo, é terminar com a melhor pontuação. E concorda que seria ridículo, né? Passar o jogo olhando um placar, né? A única maneira de vencer, como é que é? É melhorar a cada dia, tá? Nas palavras, né, do tricampeão do Super Bowl, ele diz o seguinte: a pontuação, ela cuida de si mesma. Então, portanto, né, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Se você quer resultados melhores no seu consultório, você vai fazer o quê? Você vai esquecer a definição de meta, né? E você vai concentrar no quê? No seu sistema, tá? E aí você pode estar me perguntando, mas Valéria, né? Será que as metas, elas são completamente inúteis? Eu não preciso de metas? E aí eu vou dizer, lógico que não. Você precisa de metas. Elas são importantes. As metas, elas te dão a direção. Elas direcionam o seu objetivo. Os seus sistemas, né, vão fazer o quê? Avaliar, categorizar, mostrar o seu progresso. Tudo bem? Tá? Então, tenha isso em mente, né? Então, várias dúvidas surgem porque a gente fica construindo as nossas metas, pensando, gastando muito tempo nessa escrita, no que eu quero, no meu objetivo, entendeu? E aqui, né, o que acontece? Não sobra tempo para olhar para os seus processos, para olhar para o seu sistema, para a implementação, né, desse objetivo que você quer alcançar, ok? Então, projete os seus sistemas, né? E agora, para terminar, vamos lá, né? Prometi para vocês que eu iria dar os 3 passos, né? Para que você possa ser consistente no seu consultório odontológico, ok? Então, vamos aos 3 passos. Então, passo número 1. Primeira coisa, entenda que consistência não está nas metas. A consistência, ela não está nas metas. Na maioria das vezes, né? Vou ser bem categórica, né? Na grande maioria das vezes, nós nos concentramos no que as pessoas realizam, nas pessoas que vencem, né? E assumimos que por elas terem vencido, por elas terem conseguido o objetivo, o sucesso, né? Elas são metas grandes, são grandes metas que elas devem ter imaginado, que elas devem ter idealizado. Mas esquecemos, né, que várias pessoas, né, tiveram o mesmo objetivo, mas nem todas tiveram o sucesso, alcançaram o sucesso. Veja bem, né? Eu vou dizer para você, todo atleta, ele quer o quê? Ele quer uma medalha de ouro.
Mas todo atleta vai ganhar uma medalha de ouro, vai conquistar? As candidatas, se você abrir no seu consultório vaga para ACB, vai aparecer um monte de candidatas. Todas as candidatas vão conseguir essa vaga? Não. Mas todas as candidatas almejam essa vaga? Sim, elas têm o mesmo objetivo, tá? Então, o que eu quero mostrar nesses exemplos é que as pessoas, elas compartilham dos mesmos objetivos, mas algumas elas vão conseguir e outras não. Então, o que eu posso dizer é que não é a meta, tá, que diferencia quem vence, né, entre aspas, e quem perde, ok? Isso é bastante importante, né? E quem assistiu o Descomplica Doutora, vou fechar aqui esse primeiro passo, lá a gente fala, né, do atletas, né, do atletismo britânico, né, dos ciclistas, na verdade, e que eles ganharam consecutivamente 5 vezes o maior, né, torneio de ciclismo, que é o Tour de France. E eles ganharam, né, e conseguiram almejar esse fato, né, de ganhar, né, estar no pódio por 5 vezes no maior torneio de ciclismo. Por quê? Porque eles tiveram um sistema por trás. E esse sistema eram de pequenas melhorias, essas pequenas melhorias contínuas, né, e o que eles fizeram? Eles tiveram os resultados diferentes, tá? Vamos lá, tá lá postado já, a gente já subiu com essa Descomplica Doutora. Vamos para o passo 2. O passo 2 é alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea, tá? Então, entenda aqui. Alcançar uma meta é uma mudança momentânea. Ela não é duradoura. E eu vou explicar por quê. Imagina agora que você está no seu consultório e você quer organizar os dados dos pacientes que finalizaram o tratamento. Por que você quer montar uma estratégia de rechamada, né, de manutenção, que seja? Você quer organizar esses dados, tá? E aí a sua meta é o quê? Eu preciso tabular esses dados, preciso mapear esses dados. Eles têm que estar presentes aqui na minha mão, ok? Então vamos lá. Se você tiver muita energia mesmo, o que você vai fazer? Você vai sentar e vai digitar todos esses dados, ou você vai delegar que isso aconteça, certo? E aí você vai ter o quê? Um relatório. Mas você vai ter um relatório por hora. Por quê? Se você mantiver, né, todas as suas ações que você sempre fez, né, e não mexer mais nesses dados, o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ter um monte de informações largadas, aleatórias, no seu banco de dados, esperando você de novo ter aquela energia, aquela iluminação para sentar novamente e computar, tá? Então entenda o que está por trás disso. Você vai obtendo os mesmos resultados porque você não mudou o seu sistema por trás dele. Tá? Então, você espera a sua energia, aquele momento lá, né, de animação, para sentar e ver os seus dados, ou computar esses dados. Aí, depois você deixa acumular de novo. Aí você vai de novo e fala, meu Deus, eu preciso saber como é que estão meus pacientes terminaram, eu quero fazer chamada, eu preciso, né, voltar nessa estratégia, ela deu super certo. Aí você vai sentar de novo, vai computar dado pra caramba, vai perder todo aquele tempo, vai gastar todo aquele tempo. Vocês entenderam? Tá? Por quê? Porque você tem que resolver, né, os resultados no campo do processo, não daquele resultado momentâneo, né? Na hora que você resolve o problema no campo dos resultados, a solução ela é temporária, ela é momentânea, ela te surte o efeito naquele momento. Ok? Agora, quando você sente a sua melhoria, né, de uma forma duradoura, de como você cria estratégias para a fomentação dessa planilha, para sempre você ter esse relatório, né? Então, quando você fomenta, né, dos problemas que você tem que resolver e qual a estratégia que está por trás da solução desses problemas, dessa questão, dessas ações, aí sim você tem uma melhoria duradoura, ok?
tá? Então, dizem, né, que corrija as entradas, né, que as saídas se corrigirão. E eu acredito muito nisso, tá? Não deixe acumular. Então, isso é importante. E o passo 3. Esse passo 3, eu vou ser muito sincera para vocês. Eu demorei muito para entender. E eu não quero que vocês levem muito tempo para entender isso. Eu quero que vocês pratiquem isso, tá? Normalmente a gente fala, né, como é que se ele fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas de verdade, né? Se alguém me avisasse isso há muito tempo atrás, eu não teria perdido tanto tempo. E é um valor muito grande aqui, que eu vou entregar para vocês, tá? Então, é o passo 3. As metas, né? Elas restringem a sua felicidade. As metas, elas restringem o seu ganho, tá? A sua valorização, o que seja, né? O que te dá prazer, tá? O que seja o seu resultado, a sua felicidade, tá? Então, as metas, elas restringem. Então, estar presa em metas, você tem uma restrição a isso, né? Então, vamos lá, né? O que acontece? Aquela grande frase, aquele grande conceito que a gente tem, né? Então, quando eu atingir isso, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver um consultório de sucesso, eu vou ser realizada. Quando eu conseguir ter paciente X, eu vou ser uma pessoa que tem uma autoridade, sabe? Você coloca a sua meta e todas as suas fichas para quando você conseguir é que você vai ser feliz, você vai ser realizado, você vai ser um profissional de sucesso. Sabe aquilo que a gente coloca só quando a gente conseguir aquele resultado? É disso que eu estou falando. E juro para vocês, eu caí nessa emboscada tantas vezes que eu perdi a conta. Durante anos, a minha felicidade sempre foi para o meu eu do futuro, para a Valéria do futuro, né? Não era por aqui agora. Então, quando a Valéria, né, atingir a pós-graduação, eu vou ser realizada cientificamente, vamos dizer assim. Quando, né, eu atingir o faturamento que eu quero, eu vou ser uma profissional reconhecida, né? Tanto em termos de conhecimento, né, de pacientes, quanto financeiramente, né? E outra coisa, na hora que eu coloco para o meu eu do futuro desfrutar, e não eu agora, momentaneamente, é um jogo, né, de ou, né? Ou você atinge o seu objetivo, e aí você é bom, você é poderoso, se sente, né, bem-sucedido, ou você não atinge. E aí vem uma depressão, você se sente mal, né? Você se sente incapaz, não é? Então, o que acontece? O problema é esse, de você restringir a sua meta a um ponto, a chegada naquele ponto. Enquanto que você não chegar naquele ponto, nada que você está fazendo não tem importância, tá? Então, assim, restringir a felicidade, nem que seja com as suas crenças, nem que seja com as suas ações, né? É muito pouco provável esse caminho te leve ao longo da sua vida, né? E assim, de verdade, né? Você restringir a um ponto uma conquista, só quando eu atingir aquilo, né? Que eu vou ter aquela conquista, você faz o quê? Você perde toda a sua satisfação de toda a sua jornada, de toda a sua caminhada, né? Agora, quando você está focada no processo, no seu caminho, o que acontece, né? É o remédio. É o remédio para você não deixar as coisas para o seu eu do futuro, ok? E entendam que o sistema ele pode ser muito bem sucedido. Esses processos eles podem ser muito bem sucedidos, tá? E aí de várias formas diferentes que você imagina. Então você acreditar que uma coisa que você projeta hoje para o seu futuro é que aonde você vai conseguir ser feliz, ser reconhecido, ser competente, né? E achando que tem várias, né? Esquecendo de verdade, que tem várias portas para o sucesso, tem várias maneiras de se ter sucesso, né? Então, não faz sentido algum. E quanto mais você se apaixonar
pela sua caminhada, pelo seu processo, pelas suas pequenas vitórias, por quanto você está conseguindo atingir, tá? É muito melhor, é muito melhor. É muito mais gratificante. E aí você pode o quê? Ir mudando e alterando esse processo. Porque não é lá no final, quando eu atingir, é que vai ser assim. Tantas coisas mudam, né? Quem sou eu para projetar algo para tanto tempo e acreditar e botar todas as minhas fichas, que só lá naquele momento, quando eu for lá naquele local, que eu vou estar sendo realizada, feliz, bem-sucedida, né? Que seja o que você entender de felicidade, né? Às vezes eu colocava muita palavra felicidade para mim, por isso que eu trago bastante ela. E esquece, tá? Não é assim. E lembrando, né, que esses processos eles podem ser mudados o tempo inteiro. Isso que é muito interessante. A gente pode mudar esses processos, tá? Então, dessa longa caminhada, quando você se apaixona, né, por as ações que você está fazendo, por suas pequenas conquistas, né, realmente é muito mais gratificante. E você pode alterá-los esses processos todos, mas aí é uma outra conversa. Não vai ser agora que a gente vai discutir sobre isso. Me aguarde que a gente pode abordar isso depois, ok? Então, assim, tenha em mente, né, que a persistência, ela pode te levar a bons caminhos e a persistência, ela pode te levar a hábitos ruins e fazer com que você desista, tá? Então, é uma linha tênue. E essa linha tênue, ela precisa ser trabalhada e você acreditar que são ações contínuas, repetidas, muitas vezes, que vai dar aquele start e, de repente, você atinge aquele patamar, você atinge o nível que você quer. Ok? Então, são ações repetidas. E acredite, né? Acredite, não foque nos seus resultados, no seu objetivo, e foque nos seus processos que levam a esses resultados, a esse objetivo. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Obrigada pela participação. Boa noite para todos que estão entrando aqui, que viram um pouquinho. A gente vai depois subir essa live, tá? A gente edita e sobe para vocês assistirem. Eu fico mais uma vez feliz de poder contribuir um pouquinho, né, para a nossa odontologia. Boa noite, Leonardo, que está aqui. Deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Boa noite, Leonardo. Tudo bom com você? Eu juro que eu estou treinando de falar mais calma, Leonardo. Sabe? Juro que eu estou treinando, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, ó, eu vou treinar só um pouquinho, tá, Leonardo? Porque eu vou fazer também você a começar a pensar mais rápido, tá bom? Tem gente que assiste as coisas em 2x, hein, Leonardo? Né? E faz o que quando assiste em 2x? Não faz nada, né? Então, assim, é porque o Leonardo fica comigo, professora, fala mais devagar. Professora, eu estou aprendendo português aqui, eu não sei. Da onde você é, Leonardo? Digita aqui para mim. Você está aqui ainda? Você já saiu? Não sei. Ah, tá dando risadinha aqui para mim. Então ele está por aqui. Da onde você é, Leonardo? Ou você é daqui mesmo e você está, né, aqui com a gente aprendendo o português? Caco, meu grande amigo, tudo bem por aí? Estamos agora de férias na nossa faculdade, né, Caco? Tô com saudade do Histórico e Histórias, Caco, acredita? Eu tô mudando toda a live já. Mas eu já finalizei, tá, gente? Eu vou voltar a fazer. Vou chamar você de novo, tá bom? Espera meu convite. Todo mundo aqui que tá entrando. Fernanda, que nunca participou do Histórico e Histórias. Quem sabe a gente começa a fazer novamente. Tô com vontade de bater papo com as pessoas que eu gosto, entendeu? E a gente voltar a conversar novamente. Hoje, né, com um novo paradigma, né, Caca? A gente já passou por tanta coisa, né? Por tanta coisa que vale a pena, né? Cá, beleza, vou contar mesmo. E tem alguns projetos aí, eu vou te chamar no direct e eu vou te contar alguns projetos que a gente está tendo. Eu nunca sei por onde eu olho, tá? A Fernanda tá aí na live, vai ficar brava comigo. Eu não sei se olho para baixo, eu não sei se olho para cá, não sei aonde eu olho, tá? Mas eu tô olhando aqui, ó, para o chat, tá bom? Por isso que eu tô olhando para baixo. Pronto. Deixa eu já sedar a ansiedade da Fernanda aí, que vai falar, mãe, você não olha para o lado certo, tá bom? Mas assim, tá, Caca? A gente vai, acredito eu, que retomar algumas coisas e nós temos uns projetinhos aí. Espero contar com a sua participação também, tá bom? E aí, acho que esporadicamente, vamos ligar
uma live aí e chamar para a gente bater um papo, né? Descompromissado, sabe? De ponderar tantas coisas, tantas vivências, né? Tantas experiências, né? Quem imaginava que a gente ia ter histórias para contar, né? Então, assim, o História com Histórias tá presente aí, tá bem, né? Vivo. Um grande beijo, né? Gente, tudo bem com você? Um grande beijo para todos, tá? Amanhã a gente também tem live e a gente continua aqui nesse intuito, né, de fazer diferença nessa odontologia, de poder transformar vidas, né? Consequentemente, o bem maior é o nosso paciente, a qualidade do nosso paciente, de vida, de condição bucal, de saúde, e tenho certeza que a gente faz uma diferença enorme no mundo. Com certeza. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, às 8h35. Beijo. Beijo, Dani. Beijo a todos aí, tá bom? Uma boa noite. Tchau, tchau.